Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17, a partir do verso 38. Isso não funciona. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler até o verso 40. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. O tema dessa mensagem é desafiando gigantes. Irmãos, durante a trajetória da nossa vida, vão surgir alguns gigantes que nós vamos ter que enfrentar. Os gigantes representam situações, problemas que aos nossos olhos parecem ser impossíveis de serem transpostos. Esses são os gigantes. Eu gosto muito da história de Davi. As crianças hoje estão aprendendo sobre Davi. A Poliana me mandou a folhinha deles, e era um menino atirando uma pedra num gigante, e naquele momento Deus falou ao meu coração, e eu havia preparado uma mensagem, mas Deus mudou tudo. Eu acordei de madrugada, a Alessandra até assustou, 4 horas da manhã eu estava acordado, terminando de esboçar essa mensagem aqui. Mas eu acho interessante que a história de Davi, ela nos ensina que é preciso usar as armas certas. Saul tentou dar a Davi a sua própria armadura. Saul entendeu que para enfrentar um guerreiro precisa de armadura de guerreiro. E Saul então vestiu Davi com a sua armadura. Só que a armadura ficou toda desproporcional. Davi não conseguia andar direito com a armadura. Ele falou: não, tira isso. E tirou. E a Bíblia diz que Davi pegou 5 pedras lisas do ribeiro. Se Davi estivesse vestido com uma armadura, a história contada seria: um guerreiro derrotou outro guerreiro. Onde que Deus seria glorificado nisso? É natural, guerreiros com guerreiros, né? Fazem zigue-zigue. Não, guerreiros com guerreiros, um derruba o outro, né? Um vai vencer o outro. Mas só que Davi foi com 5 pedrinhas na mão, irmãos. A Bíblia fala que ele tomou na mão as pedras. Então, um menino derrotar um guerreiro, aí é diferente. Aí entrou para a história. E não era um guerreiro qualquer, era um gigante. Ele era muito grande, muito forte. Homem preparado. Eu quero falar sobre essas 5 pedras que Davi usou. Que dentro da perspectiva que o Senhor me deu, representam 5 atitudes que nós devemos ter quando os gigantes da vida se colocarem contra nós. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Você vai passar por alguns gigantes na sua vida. Mas não se desespere. Você serve a um Deus que é poderoso. Deus, Ele capacitou Davi para vencer esses gigantes. E eu quero falar sobre essa
capacitação, essas 5 pedras que Davi teve que tomar. Vai ser uma palavra breve, porque nós vamos ter ceia hoje. A Mariana até falou comigo dentro do carro, mas pai, hoje não é o primeiro domingo. Eu falei, e quem falou que tem que ser no primeiro domingo? Se eu quiser que seja no último, se eu quiser que seja no domingo do meio, se eu quiser que todo culto tenha ceia, não tem na Bíblia isso aqui não, irmãos. Se eu quiser fazer uma ceia lá na minha casa, 5 pedras que Davi usou para derrotar o seu gigante, e que podem ser as 5 pedras que você vai tomar posse hoje para derrotar os gigantes que rondam a sua vida. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. A primeira pedra que eu citei aqui, a pedra da coragem. 1 Samuel capítulo 17, o verso 10 ao verso 11, fala assim: disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Quando Golias desafiou o exército, a Bíblia diz que os guerreiros, os homens ficaram com muito medo. 1 Samuel capítulo 17, verso 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Enquanto o exército inteiro teve medo, Davi teve coragem. Amém. Diga coragem. Coragem. A primeira pedra que você tem que tomar para si, para enfrentar os gigantes da sua vida, é a coragem. O contrário de coragem é o medo, é o temor. E o medo é um sentimento maligno que muitas vezes paralisa as nossas conquistas. Onde você estaria se você não tivesse medo? A primeira reação que o homem teve depois que perdeu a comunhão com Deus foi o medo. Quando o pecado entrou na humanidade, a Bíblia diz que o homem teve medo. E o homem se escondeu de Deus. Deus perguntou: por que você se escondeu? Senhor, a serpente me enganou e eu tive medo. Então esse medo tem uma origem maligna, irmãos. Paulo escreveu para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. O Espírito de Deus, ele lança fora da sua vida todo medo. Amém. O amor lança fora o medo. 1 João capítulo 4, verso 18: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, imagina isso, o povo andou 40 anos no deserto, liderados por Moisés. Moisés então morreu. O povo chega diante da terra. Deus teve que chamar Josué, e por 9 vezes Deus fala com ele: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. 9 vezes, irmãos. Eu entendo que Josué estava com medo. Sabe por quê? Josué teve um líder tremendo, que era Moisés. E Josué viu Moisés operar grandes milagres, grandes sinais e maravilhas. Moisés abriu o mar. Moisés fez brotar água da rocha. Deus, né? Mas através de Moisés fez todas essas coisas. E de repente, aquele que era o mentor, né? Aquele que era o grande líder, ele morreu. E aí Josué, naquele momento, ele teve medo. Porque todo milagre que Josué tinha visto estava associado à figura de Moisés. De repente Deus leva Moisés. Foi preciso que Deus ministrasse em Josué coragem. Amém. E é o que Deus vai ministrar na sua vida hoje. Amém. Coragem. Amém.
Coragem. Você pode, você consegue. Enquanto os inimigos viam o gigante como algo intransponível, como alguém que não poderia ser derrotado, Davi olhava para o gigante e dizia: a testa dele é muito grande, não tem como errar aquela pedra. Era uma questão de perspectiva. Olha as palavras do líder de Davi para ele: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele, Golias, é um guerreiro desde a mocidade. Irmãos, Davi teve que ser perseverante. Se ele tivesse dado ouvidos ao seu irmão mais velho, ele teria voltado para cuidar das poucas ovelhas. O irmão ainda dá uma esnobada nele. Fala assim, ele diz assim: com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas que você cuida? Ou seja, você é um mero pastorzinho de ovelhas e está querendo enfrentar um gigante. Se Davi fosse dar ouvidos ao rei, o rei começa a comparar ele com o guerreiro Golias. Olha o que Saul fala: você não tem capacidade. Não, leia aí de novo, verso 33. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Perseverança é a capacidade que nós temos de prosseguir, mesmo quando ninguém acredita em nós. Mesmo quando até a família já não deposita confiança mais. Mas eu vou prosseguir. Perseverança é quando você resolve, quando você determina seguir em frente, mesmo em meio às impossibilidades. Mesmo quando ninguém te dá crédito nem valor. Semana passada eu assisti novamente o filme A Procura da Felicidade. Se você não assistiu, assista esse filme. É uma história verídica de um homem chamado Chris Gardner, que no filme é representado pelo Will Smith, onde ele passa por todo tipo de adversidade, mas ele não desiste. Ele não desiste. E ele estava com o filho dele do lado, o filho dele de 5 anos, e às vezes ele tinha que dormir, ele não tinha lugar de dormir, porque tinha sido despejado, não tinha dinheiro do aluguel, e ele tinha que dormir no metrô com o filho dele, no banheiro do metrô, escondido, e as lágrimas rolando, porque ele não suportava mais, mas ele não desistia. Hoje é um dos homens, é um dos milionários lá nos Estados Unidos. Você pode conferir essa história, A Procura da Felicidade, uma lição de perseverança. Davi, antes de enfrentar o gigante, ele teve que enfrentar a desconfiança do irmão e a incredulidade de Saul. Você está passando por problemas? Persevere, continue. Deus vai te honrar. Deus vai honrar a sua perseverança. Deus está vendo que está difícil, mas Ele quer ver em você uma persistência. Ele não quer que você retroceda. Ele quer que você continue. Continue lutando, continue tentando. No momento certo o Senhor te dará a vitória. Posso ouvir um amém? Amém. Dê um aplauso forte ao Senhor. Muitas vezes nós deixamos de acreditar em nós. Não é nem as pessoas, nós mesmos deixamos de acreditar em nós. E não conquistamos aquilo que Deus tem para nós, porque nos falta perseverança. Eu já contei isso aqui para alguns irmãos, mas sempre que tem um grupo novo eu gosto de citar isso. Houve um tempo em que eu estava desempregado e eu fiz inscrição num concurso, e quando chegou no dia da prova, eu falei, não vou fazer essa prova não. Eu caí numa cilada. Esse negócio é só para tomar dinheiro das pessoas. Isso é para o governo alimentar a corrupção deles lá. Mas glória a Deus que havia alguém ao meu lado. A Bíblia diz que a mulher é para ser ajudadora.
auxiliadora. Amém. E a minha esposa falou: você vai fazer sim, mãe? Você já pagou a inscrição? Você não tem nada a perder. Mas eu ficava me comparando com os outros. Ah, fulano fez e não passou, o outro não conseguiu, o outro falou que é tudo só para ganhar dinheiro. Quando você começa a se comparar com os outros que estão abaixo de você, você entra numa zona chamada mediocridade, que é médio, né? Você começa a mirar naquilo que não deu certo, e você começa a traçar a sua própria história. Ah, não deu certo com fulano, também não vai dar certo para mim. Mas sob a palavra dela, da minha esposa Alessandra, que hoje está ali com um modelo novo de cachecol no pescoço, está combinando, né, inclusive com o sapato, com o vestido. Sob a palavra dela, eu fui lá e fiz a prova. Esse ano eu faço 21 anos de infraero. Eu sou concursado, eu trabalho numa empresa do governo federal. Por causa de uma atitude. Atitudes mudam o futuro. Atitudes traçam o seu destino. Escolhas fazem a sua vida. Amém? Amém. Seja uma pessoa perseverante. Irmãos, Davi não desistiu. Davi não desistiu. Ele podia pensar assim: realmente, eu sou um menino, eu não estou acostumado com esse negócio. O camarada é guerreiro desde a mocidade. E outra, eu já estou bem aqui, eu estou cuidando das ovelhas do meu pai. Eu já tenho a minha ocupação. Mas ele entendeu que Deus tinha algo maior para ele. Amém. A terceira pedra. A primeira qual que é mesmo? Coragem. E a segunda? Perseverança. Que bom, tá todo mundo ligado, né? A terceira pedra. A pedra da humildade. Humildade. 1 Samuel capítulo 16, do verso 21 ao verso 23, diz assim: assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Salmos 40, verso 17, é um salmo de Davi. Olha o que ele escreve: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu, Senhor, és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Humildade é quando eu sei que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus. Amém. Amém. Eu posso ter alguma habilidade, alguma capacidade, mas eu não teria nada se do céu não me fosse dado. E Davi sabia disso. Ele era humilde o suficiente para acreditar qualquer vitória que ele tivesse na vida, não a força do seu braço, não a sua capacidade, não a sua habilidade, mas a Deus. Amém. Isso é ser humilde. Seja uma pessoa humilde. Amém. Tome hoje a pedra da humildade. Amém. Você pode conquistar muitas coisas nessa vida, mas não se torne uma pessoa soberba. Tenha sempre em mente que se você é alguma coisa, se você representa alguma coisa, se você conquistou coisas nesse mundo, nessa vida, Deus é que permitiu isso. Deus é que te capacitou para isso. Davi sempre creditou suas vitórias a Deus. Quando ele foi em direção ao gigante, ele não foi na força do seu braço. Ele foi humilde o bastante para acreditar a sua vitória a Deus. Olha só, 1 Samuel capítulo 17, do verso 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Amém. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Está vendo que ele sempre acredita a Deus? Amém. Davi não fala assim: eu vou te derrotar, eu vou te derrubar. Não, ele fala: o Senhor te entregará nas minhas mãos.
e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não é que há um rei em Israel, não é que há um Davi, né, cheio de capacidade e tal. Todos saberão que há Deus em Israel. Amém. Isso chama-se humildade. Amém. É quando eu reconheço que a minha dependência, ela vem de Deus. Amém. E ele continua falando: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. Irmãos, Davi nunca reclamou de ser pastor de ovelhas na casa de seu pai. Mesmo quando ele foi ungido rei, por Samuel, antes de se tornar pajem de Saul, mas ele continuou com o seu trabalho de pastor de ovelhas. Ele servia ao seu pai prazerosamente, com o que sabia e com o que ele mais gostava de fazer. Davi tinha um coração de servo. Toda pessoa que é humilde, ele tem prazer em servir. Amém. Em servir. Amém. Eu estava olhando aqui o Arthur, né? O Arthur é esse lourinho de cabelo cacheadinho, que é meu sobrinho. Primeiro, antes do culto, ele se ajoelhou ali e estava orando, né? Do jeito dele lá. Depois ele me procurou e falou assim: eu posso entregar os envelopes aqui para quem quiser trazer a oferta? Eu falei: pode. Ele quer servir. Amém. Geralmente a primeira característica que citam de uma pessoa é aquilo que dá mais ênfase na vida dela. Por exemplo, quando o Espírito Santo é citado na Bíblia, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, característica do Espírito Santo, ele está sempre em movimento, assim como ele está aqui hoje. Amém. Amém. Josué é citado como servo. Quando Moisés subiu ao monte para orar, para buscar os 10 mandamentos, só que ele demorou muito. A Bíblia diz que o povo pediu que Arão fizesse um bezerro de ouro. Lembra dessa passagem? Porque Moisés estava demorando muito. E a palavra do Senhor diz que todo o povo se corrompeu, adorando aquele bezerro de ouro. Todo o povo, exceto Josué. Por quê? Ele estava servindo Moisés. Ele não foi lá em cima não, mas ele ficou lá no pé do monte lá, ó, como se dissesse assim: eu vou ficar aqui porque ele pode precisar de alguma coisa e eu estou aqui para servi-lo. Seja humilde e seja servo. Amém. A terceira pedra então é a pedra da Humildade. Amém. Tiago capítulo 4 verso 6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios capítulo 11 verso 2: quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Amém. Você quer ser um vencedor? Tome para si a pedra da coragem, a pedra da perseverança, mas também a pedra da humildade. Amém. Porque Deus dá graça aos humildes. Posso ouvir um amém? Amém. A quarta pedra que Davi tomou para si, dentro dessa minha visão aqui, né, dessa revelação, a pedra da preparação. Você será alguém vitorioso se você estiver preparado. 1 Samuel capítulo 17, do verso 34 ao verso 36. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Para tudo o que
formos fazer na vida, temos que nos preparar. Davi, ele passou por um tempo de preparação. Quando ele enfrentava leões e ursos para defender o seu rebanho, Deus estava preparando ele para algo maior. As lutas que você tem enfrentado podem ser parte do preparo que Deus tem feito na sua vida, para que lá na frente você possa derrubar gigantes muito maiores. Amém. Você crê nisso? Amém. No nome de Jesus. Amém. O próprio Jesus foi levado ao deserto por 40 dias para ser preparado para o seu ministério de 3 anos e meio. Use os recursos corretos para se preparar. Não aceite nada que não venha de Deus. Saul quis dar a Davi a sua própria armadura, mas ele sabia que deveria enfrentar o gigante com as armas que Deus tinha te dado, que Deus tinha lhe dado. Esteja preparado. Muitas pessoas querem conquistar, querem ser vencedores, mas elas não se preparam, irmãos. Aí quando alguém passa na frente, fala assim: poxa, o fulano teve sorte. Eu escutei uma frase que diz o seguinte: sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Se surgiu uma vaga, por exemplo, hoje lá na sua empresa, de gerente, você está preparado? De supervisor, de coordenador, eu não sei como que é a hierarquia lá na sua empresa, mas você está preparado para ela? O que precisa? Sei lá, precisa falar inglês, mas todo mundo hoje fala inglês, mandarim, tem que falar mandarim. Você está preparado? Uma vez eu escutei uma entrevista com eu não me lembro se era o Pedro Bial, não me lembro, era um desses grandões da Globo aí, dizendo o seguinte: eu estou indo para a Copa do Mundo, para cobrir a Copa do Mundo, porque há 8 anos atrás, quando eu soube que a Copa seria no Japão, eu comecei a estudar a língua que se fala no Japão, que eu não sei se é o mandarim, não sei como é que é. Os historiadores aí podem me ajudar aí. Japonês? Há 8 anos atrás, quando eu soube que porque nós já sabemos quando será a Copa de 2022, 2026, não é? Então esse cara se preparou quando ele soube. Aí quando ele é escolhido, as pessoas falam assim: poxa, que sorte, não é sorte? Ele se preparou, ué. Irmãos, esteja preparado para aquilo que Deus quer dar a você. Eu não estou falando só no âmbito profissional, em todas as esferas, familiar. Você sabia que um dia, você que não é pai ainda e mãe, você estará chefiando uma família? Você estará à frente de uma família? Você está preparado para isso? Você tem investido nisso? A quinta e última pedra que Davi tomou para derrubar o gigante, que fazia parte da sua vida, que era parte das características de Davi, eu coloquei aqui: a pedra da gratidão. Por isso que eu iniciei essa oração, essa mensagem, com uma oração de gratidão a Deus. Salmos 86, verso 12 e 13, é um salmo de Davi. Olha o que ele fala: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Mesmo quando Davi era pastor de ovelhas, ele já era grato a Deus. Você é uma pessoa grata? Você agradece a Deus aquilo que você tem? Ou você, na sua oração, você só pede mais e não lembra de agradecer aquilo que o Senhor já te deu? Salmos capítulo 9, verso 1 e 2: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
Uma característica que chama a atenção de Jesus é a gratidão. Em Lucas capítulo 17, a Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. E eles ficaram muito felizes. Fomos curados. E inclusive samaritano, voltou para agradecer a Jesus. Jesus, muito obrigado. Fui curado da lepra. Jesus falou, mesmo? Estou lembrado de vocês. Aliás, vocês eram 10. Cadê os outros 9? Foi a pergunta que Jesus fez. Só um voltou para agradecer. Eu quero encerrar essa mensagem perguntando a você: qual o gigante tem afrontado a sua vida? Qual gigante tem desafiado você? Hoje é tempo de você olhar no olho desse gigante e dizer para ele: você vem contra mim com lança e espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu tomo posse dessas 5 pedras. Essas 5 pedras. A pedra da coragem, a pedra da perseverança, a pedra da humildade, a pedra da preparação e a pedra da gratidão. E vou partir para cima de você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vou pedir ao Márcio que dedilhe a sua harpa aqui enquanto a gente faz essa oração. Qual é o teu gigante? O que é aquilo que mais te aflige? Qual o problema que você olha e pensa assim: eu não vou conseguir derrotar esse negócio, isso é muito grande para mim. Hoje o Senhor quer te capacitar. Irmãos, Davi teve atitude, e é isso que Deus quer, que você saia daqui hoje com uma atitude de vencedor, como alguém que vai encarar o gigante, que vai partir para cima dele, porque isso fez a diferença. Enquanto todo o exército teve medo, Davi se levantou e disse: eu vou enfrentar. O Senhor está te dando hoje 5 pedras nas mãos. Se você não era até então uma pessoa corajosa, se você não se via como alguém corajosa, o Senhor está ministrando na sua vida coragem. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não recebemos de Deus um espírito de temor, mas de ousadia. Receba a ousadia do Senhor, receba a coragem do Senhor. Mesmo que todas as probabilidades estejam contra você, Deus gosta de impossibilidades. É a palavra impossível. É quando alguém fala assim: não tem jeito, aí Deus fala: então agora é comigo. É quando você joga a toalha e fala: Senhor, acabou, e Deus fala assim: não, agora eu vou começar. Porque Ele é o Deus de impossíveis.